Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para Carol, para os ouvintes e mais um dia quentíssimo de informações. Oi, Vera, boa noite. Com certeza, né? Ainda muitas repercussões da mega operação realizada no Rio de Janeiro ontem e a gente vai ao Rio conversar com o Matheus Maciel, que tem aqui mais detalhes, as falas das autoridades do Estado durante uma coletiva de imprensa que foi realizada hoje. Oi, Matheus. Oi, Débora. Oi, Vera, Carol, todos que estão acompanhando a gente aqui na CBN. Nessa coletiva de imprensa realizada hoje durante a manhã, foi explicada o conceito estratégico por trás de toda a operação realizada nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio. Foi planejada ao longo de 60 dias uma estratégia em que os policiais formavam uma barreira para cercar os bandidos numa área de mata. A cúpula da Segurança do Estado concedeu essa coletiva de imprensa nesta quarta, detalhando esse planejamento. Enquanto agentes de batalhões se posicionaram nas entradas das favelas e foram subindo para levar os traficantes para a região sem casas, os policiais do Batalhão de Operações Especiais formaram o Muro do Bope, um paredão na ponta da área de mata. A avaliação da alta cúpula de segurança do governo estadual é que tudo aconteceu conforme o planejado. A manobra tática criada pelos serviços de inteligência das polícias civil e militar encurralou os criminosos e limitou a área do confronto armado no entorno das comunidades. O objetivo era limitar ao máximo as rotas de fuga dos bandidos e não ter tiroteios nas zonas urbanas, o que impactaria moradores da região. A estratégia foi desenhada após um ano de investigações, conforme explicou o secretário de Segurança Pública, Vitor Santos. Todo o trabalho de inteligência, todo esse conhecimento foi necessário para que se houvesse um planejamento muito minucioso de como deveria ser a fase ostensiva dessa operação. Naquele cenário, naquela localidade, optamos em deslocar o local de contato com esses criminosos, tirando-os da área edificada das comunidades para a área de mata. Já o governador Cláudio Castro disse em uma coletiva mais cedo que a operação foi um sucesso e prestou condolência aos 4 policiais mortos. Mais uma vez, queria me solidarizar com as famílias dos nossos 4 guerreiros que ontem deram a vida para libertar a população. Aquelas foram as verdadeiras 4 vítimas que tivemos ontem. De vítima ontem lá, só tivemos os policiais. Nessa coletiva de imprensa, o secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, informou ainda que vai investigar por fraude processual as pessoas que retiraram roupas dos corpos encontrados na área de mata da Penha. Ele disse que a ação quis descaracterizar bandidos que estavam com vestimentas militares e de camuflagem. De terça para quarta, dezenas de corpos foram colocados por moradores numa praça da região. Volto com vocês. Obrigada, Matheus, pelas informações. Essas cenas de hoje de manhã, né, no momento em que os corpos eram levados para a praça, realmente foram muito chocantes. Ô Vera, o que você avalia sobre o tom adotado pelas autoridades do Rio de Janeiro nesse dia após a operação? Um tom triunfalista, Débora, que se choca com a revolta e a comoção da comunidade com aquela fileira de corpos ali colocada na praça do Complexo da Penha. E corpos colocados na praça do complexo muito por a operação e ação da própria comunidade, porque foram deixados na mata onde houve o confronto com as polícias. Esse tom triunfalista e de que a operação foi um sucesso, um êxito, e só reconhecendo como vítimas os policiais mortos, portanto apostando muito fortemente em que não havia inocentes entre aqueles que morreram, é amparado por pesquisas em tempo real que estão sendo feitas pelo Palácio das Laranjeiras, que mostram um apoio maciço da população do Rio de Janeiro à operação de ontem. Eles evocam, por exemplo, o fato de que o governador ganhou 100 mil seguidores
nas redes sociais desde a deflagração da operação até agora. Defendem ponto a ponto os aspectos mais questionados da operação, né? O porquê da alta letalidade, dizem que quem se entregou não foi vítima, portanto negando que tenha havido execuções, como alertam ali alguns integrantes de grupos de direitos humanos e familiares das próprias vítimas, e negando que tenha havido uma predisposição das polícias em praticar mortes e de privilegiar mortes à prisão dos suspeitos para averiguação. Então, dizem que ali naquela região de mata não havia ninguém que fosse morador, que estivesse ali passeando, eu vi essa expressão, ninguém estava ali passeando na mata. Então, reafirmando que houve inteligência, que houve uma preparação, que essa preparação buscou tirar a operação da zona mais populosa ali dos complexos e encantoar os bandidos, os suspeitos na mata, e que, portanto, as reclamações de que houve um morticínio, uma chacina, seriam infundadas. Mas é isso, a gente desde ontem viu crescer uma série de questionamentos à operação. Ontem não se sabia da extensão, já era a mais letal da história do Rio, com 54 mortos, e isso aumentou exponencialmente. E agora, depois que corpos foram deixados lá, a área não foi isolada para perícia, e muitas outras questões, o questionamento está aumentando e talvez esse apoio dê lugar a uma situação mais dividida nos próximos dias. Vera, ainda sobre as falas de autoridades, a gente tem aqui também um trecho da fala do secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o Felipe Cury, sobre a avaliação, né, do governo em relação a essa operação, e ele não perdeu a chance de dar uma cutucada no presidente Lula. Vamos ouvir. Também quero falar uma coisa aqui. Hoje em dia, todo mundo é vítima. Tudo é vítima. O ladrão é vítima da sociedade. O traficante, outro dia, passou a ser vítima do usuário. O filho do chefe da facção, que é o Marcinho VP, falou que por trás do fuzil tem uma pessoa. Sobrou até pro fuzil. Não tem mais vítima. E o policial está sendo tratado como vilão. Nós não vamos admitir isso. Bom, a gente pegou, o nosso ouvinte, a gente trouxe aí o trecho em que ele dá a cutucada ao presidente Lula, né? Mas antes disso ele diz que exalta o sucesso da operação e diz que foi o maior baque para o crime organizado, para o Comando Vermelho em toda a história. Isso aí está claramente no discurso do governo do estado, né? De que eles realmente causaram um dano efetivo à organização do Comando Vermelho e do crime organizado, quando a gente sabe que, na verdade, não prenderam o principal alvo, o Doca, não foi preso, então continua foragido, e que a reposição dessas peças ali que estão na linha de frente do domínio territorial, ela é muito rápida por parte do crime organizado, porque eles são esses aviões e outros soldados do crime organizado são arregimentados nas próprias comunidades com uma coerção muito grande. Então, é questionável se causa um dano efetivo esse tipo de operação. Os especialistas são quase unânimes em dizer que o que causa dano mais efetivo é combate financeiro, ali, o estrangulamento financeiro das facções, e não esse tipo de operação mais ostensiva. O que essa fustigada no Lula mostra que a direita se aglutinou no discurso de defesa dessa operação. Isso também atingiu governadores que são pré-candidatos à presidência, que passaram o dia louvando o que aconteceu no Rio e que deverão ir ao Rio de Janeiro, a gente vai tratar disso mais adiante, para manifestar solidariedade ao governador Cláudio Castro. E essa fala do Lula, aquela fala da semana passada, do fim de semana, na verdade, de que traficantes seriam vítimas de usuários, essa continua reverberando muito,
e foi uma das razões que levaram a que o Palácio do Planalto abortasse a ideia de que o presidente usasse a posse de hoje do ministro Guilherme Boulos para fazer a sua primeira manifestação sobre a operação. Ele ainda não falou. É muito peculiar que o presidente do país não tenha falado nada sobre uma operação em que morreram 119 pessoas, pelo menos, mas eles estão medindo muito as palavras, esperando o momento em que o Lula deve falar, porque sabem que é uma casca de banana, é um tema muito delicado para a esquerda, no qual a esquerda não vai bem e tem ainda muito presente o eco da fala do Lula sobre essa coisa de traficante ser vítima. Inclusive tinha a expectativa do Lula falar na posse do Guilherme Boulos como secretário... Ai, meu Deus, me fugiu o nome da pasta. Secretário-geral da presidência. Isso. Aí havia essa expectativa, mas o que aconteceu? O Boulos... Foi uma cerimônia muito rápida, começou muito atrasado. O Boulos pediu 1 minuto de silêncio para as pessoas que morreram e o presidente Lula saiu sem falar. Exato, foi por esse cálculo de que poderia sair pior a emenda que o soneto e que ele poderia cometer algum outro ato falho que agravaria essa visão de que o PT é pró-bandido, o governo é pró-bandido, que são contra a polícia e etc. Então, evitaram que ele falasse nesse momento que tinha muita plateia, que ele poderia se empolgar e ele deverá falar numa ocasião mais controlada, com uma fala mais bem escrutinada pela SECOM, pela Casa Civil, pelo entorno mais próximo ali do Palácio, Débora. O governo está bem cauteloso nesse assunto, né, Vera? E realmente seria esquisito o Lula falar lateralmente no evento de um outro assunto sobre um tema tão importante. E hoje já teve esse desgaste aí a respeito de se o governo federal foi comunicado, não foi comunicado. Ontem já estava aquele bate-rebate entre o governador do Rio, Cláudio Castro, e as autoridades, né, e os ministros. Hoje, pela primeira vez, inclusive, a Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, reconheceu que a corporação chegou a ser avisada dessa operação pelas forças de segurança do Rio de Janeiro. O Andrei explicou que houve um contato com a superintendência da Polícia Federal no Rio, mas que houve uma avaliação operacional de que não era razoável a Polícia Federal participar. A gente tem esse trechinho, vamos ouvir. Houve um contato no nível operacional, informando que haveria uma grande operação e se a Polícia Federal teria alguma possibilidade de atuação na sua área, no seu papel. Nós identificamos a partir aí a nossa equipe, volto a insistir, do Rio de Janeiro, a partir da análise geral do planejamento, não tivemos detalhes mais do planejamento. A partir dessa análise geral, entendemos que não era o modo que a Polícia Federal atua, o modo de fazer operações. Então, nós informamos, e aí volto a insistir, o colega do Rio de Janeiro informou o seu contato operacional que a Polícia Federal segue o seu trabalho de investigação, de polícia judiciária, fazendo o seu trabalho de inteligência, mas que naquela operação que é do Estado, tinha mais de 100 mandados, salvo engano, para cumprir, do Estado do Rio de Janeiro, nós não teríamos nenhuma atribuição legal para participar e, portanto, não fazia sentido a nossa participação. Pois é, e aí diante dessa fala do Andrei Rodrigues, o ministro Ricardo Lewandowski na mesma hora interveio, tentou amenizar, disse que a troca de informações de uma operação dessa magnitude não poderia ser feita em nível de segundo ou terceiro escalão, que o presidente deveria ter sido avisado, assim como o ministro da Justiça ou o próprio diretor-geral da Polícia Federal, e disse que o presidente Lula ficou estarrecido com o número de mortos. O presidente ficou estarrecido com o número de ocorrências fatais que se registraram no Rio de Janeiro. Também, de certa maneira, se mostrou surpreso que uma operação desta envergadura fosse desencadeada sem o conhecimento do governo federal. Vera, antes de passar para você, tem só mais um trechinho agora da ministra Gleice Hoffmann, ministra das Relações Institucionais. Diante disso, né, dessa bateção de cabeça, a ministra também tentou minimizar esse impacto aí de a PF ter sido informada dessa operação. Ela deu uma entrevista à Globo News, disse que o pedido não foi feito formalmente. Mas não foi um pedido de ajuda e nem foi um pedido institucional do ponto de vista de governo ao governo federal. Então foi essa a explicação e o que nós obtivemos desta situação. Mas de fato nós não fomos avisados, não teve pedido de GLO, não teve pedido de nenhuma ajuda por parte do governo do estado.
É isso, está aí a fala das autoridades. Lembrando que ontem o próprio governador Cláudio Castro disse que não pediu ajuda federal para esta operação especificamente. Pois é, o que eu ouvi hoje das mesmas fontes, né, que me falaram que estava sendo construída a ideia do Lula falar na posse do ministro Boulos e todo esse cuidado para não deixar que essa operação e esse tema caísse no colo do Lula, no colo do governo. As mesmas fontes falaram que todo o governo quer, abre aspas, espancar o Andrei hoje. Então, caiu muito mal a fala do diretor-geral da Polícia Federal, porque ele praticamente mudou o discurso que vem sendo construído desde ontem, de que não houve uma comunicação formal de uma operação dessa magnitude. Quando você tem uma comunicação entre a polícia lá do Rio e o superintendente da PF também no Rio, isso se dá de uma maneira quase ali ao pé do ouvido, informal e longe dos escalões superiores. Então, ficou como se o governo tivesse omitido isso, tivesse mentido a respeito do pedido ou não de cooperação. Eu noto que tem todo mundo pisando em ovos, tanto da parte do governo do estado do Rio, com quem eu conversei hoje também, quanto do governo federal. Tanto que está acontecendo agora a reunião entre o governador Cláudio Castro, o ministro Lewandowski e o próprio Andrei Rodrigues, mas foi diminuído o contingente de gente do governo federal que iria ao Rio. No início se divulgou que o ministro da Casa Civil também iria, que a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, iria, que a ministra Aniele Franco iria, e, no entanto, ficou mais restrito à cúpula da Justiça, por entender que é uma questão de segurança pública e que tem que ter muito cuidado para tratar desse assunto. Então, o governo está procurando enaltecer as suas próprias ações de combate ao crime organizado, então PEC da segurança, o projeto de lei antifacções e a Operação Carbono Oculto. Essa apareceu em falas de todas essas autoridades que a gente viu como um exemplo de sucesso no enfrentamento às facções, do que deve ser feito de efetivo sem derramar uma gota de sangue. E esse bordão, sem derramar uma gota de sangue, foi insistentemente, propositalmente repetido, que é para fazer um contraponto com aqueles corpos estendidos no Rio de Janeiro, mostrar que é possível você causar um dano real a organizações como o PCC, o Comando Vermelho, atacando com inteligência e desbaratando as suas atividades econômicas e não praticando confronto em território aberto com risco para a população civil. Racionalmente, né, Vera, é um tema que não deve ser politizado. Realmente preciso ter muito cuidado. Mas o que a gente vê normalmente é que esses temas, mesmo os temas mais sensíveis, acabam sendo politizados, né? Então, tenho a sensação que até por isso essa dificuldade dos dois lados me parece um esforço muito grande tentar não politizar essa situação. O governo do estado do Rio vai politizar ao máximo. A gente tem uma situação em que o governador estava muito mal avaliado e, inclusive, sem candidato à sucessão, como a própria Carol alertou no nosso grupo mais cedo. E agora ele se vê aí com essa situação. Ganhou 100 mil seguidores, auxiliares dele dizendo que ele está sendo chamado de Cláudio Bukele, numa referência ali, uma comparação com o Bukele. Então, existe uma certa euforia de politização por parte do governo do estado do Rio de Janeiro. O governo federal é que quer evitar, porque sabe que é um tema sensível, é considerado o pior assunto para o Lula no palanque do ano que vem em segurança pública, porque é uma área pantanosa, aquela em que o governo federal pode atuar. Os estados querem, ao mesmo tempo, colaboração, mas não querem perder a autonomia para decidir a política de segurança pública, então é ali um limbo, o que eles esperam do governo federal. Por exemplo, o Rio quer ajuda, mas não quer pedir uma GLO, porque isso seria admitir que não dá conta do recado, seria péssimo politicamente. Então o assunto já está politizado, a direita viu nesse tema uma chance de se unir depois de muito tempo de barata voa, desde o julgamento do Bolsonaro, mas o governo federal pisando muito em ovos, inclusive, Débora e Carol, evitando se solidarizar com o discurso mais veemente da bancada do PT, da bancada do PSOL, dos grupos de defesa de direitos humanos, de que houve uma chacina, de que houve uma mortandade. Você não viu ninguém do governo federal falar a palavra chacina.
Não viu ninguém do governo federal falar a palavra massacre. Não viu ninguém do governo federal cobrar o número de mortes excessiva. O presidente ficou chocado, mas não se falou, é inadmissível, uma chacina, a polícia errou, porque estão pisando em ovos e vendo que esse tipo de ação mais letal tem apoio em uma parcela da população, assim como o Bukele tem no país dele apoio de uma população para praticar uma política de segurança bastante questionável, sem mandado, sem nada. Estou falando do presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Então, é um tema muito espinhoso para a esquerda, eles não sabem direito como endereçar um discurso. A tentativa tem sido essa, de contrapor operações de inteligência a essas, para mostrar que as de inteligência são mais eficazes e mais certeiras. Bem pontuado, porque o fato de não querer entrar em embate com o governo federal não significa que ele não está politizando a história. Super, certamente. E vamos ver como é que vai ser o impacto disso na política local aqui, né? Certamente já serviu para aglutinar os governadores de direita e dar um discurso, né? O deputado Eduardo Bolsonaro já falou nas redes sociais, defendendo a buquelização do país, então ganhou um discurso. Agora, em termos aqui eleitorais para o Rio de Janeiro, não está claro realmente o cenário. Até ontem, o Cláudio Castro, a princípio, não ia ser candidato a nada, estava tentando uma indicação para o Senado, mas não estava conseguindo. Talvez consiga se cacifar a partir de agora. E não tinha um nome para a sucessão dele para o governo do Estado. O que se falava era que o PL poderia, inclusive, formalizar o apoio ao prefeito Eduardo Paes, né? Eduardo Paes teria a verdadeira frente ampla aí, com apoios de todos os espectros. Vamos ver se essa operação de ontem muda esse xadrez político aqui no Estado. O entorno do governador está tratando de descartar a ideia de que algum dos envolvidos mais diretamente na operação ganhe um protagonismo e possa ser sacado ali como uma opção nessa ausência de candidato à sucessão do Cláudio Castro, dizendo que nenhum deles é pré-candidato, porque não basta ser da área de segurança, entender do tema para ser candidato ao governo, porque o governo do Estado do Rio exigiria um conhecimento, uma expertise e uma experiência política mais amplos. Mas está tudo posto, não tem nome, então todos os nomes estão sendo testados em balões de ensaio aí políticos, Carol. Vamos fazer um intervalo? Na sequência tem Repórter CBN e a gente volta com mais Viva Voz. Viva Voz de volta. Samantha Klein tem informações ao vivo em Brasília sobre projetos alternativos que vêm do Centrão e oposição para combater a ação do crime organizado. Oi, Samantha, boa noite. Débora, Carol, Vera, boa noite. Olha, com a repercussão dessa ofensiva no Rio de Janeiro, o governo tenta acelerar o envio do PL antifacção para a Câmara dos Deputados, enquanto acaba aí recebendo bastante porrada da oposição e até do Centrão com relação a propostas para a área da segurança pública. Os deputados da oposição, ligados à bancada da bala, estão trabalhando para que um projeto de marco legal do combate ao crime organizado ganhe mais celeridade numa reação justamente ao PL antifacção do governo federal, que pode chegar nesta semana aqui na Câmara. O relator dessa proposta é o presidente da Comissão de Segurança Pública, Paulo Bilinski, que compara o PL antifacção do Ministério da Justiça ao mesmo que aplicar aspirina contra um doente terminal de câncer. Esse texto da oposição endurece a lei penal, cria novos tipos de crime para enfrentar as organizações criminosas, as facções, e também trata aí de corrupção de agentes públicos, mercados ilícitos e impunidade. E ele traz uma abordagem de promover de forma correta o asfixiamento e a extinção do crime organizado no Brasil. Então é um texto que ele já tem, acho que são 287 assinaturas para urgência, e ele vai ser objeto da reunião de líderes quinta-feira, 9 horas da manhã. Em outra frente, o projeto do deputado Danilo Forte, que propõe a equiparação de organizações criminosas a terrorismo, ganhou tração também com a confirmação de que o secretário da Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, será o relator. Ele vai se licenciar do cargo para
reassumir o mandato aqui na Câmara. Esse texto inclui na lei antiterrorismo as atividades de facções e milícias privadas. Segundo o deputado Danilo Forte, a expectativa é que a matéria seja votada em plenário ainda no começo de novembro. Eu acho que a vinda do Leite, além de trazer alguém que é do setor, que conhece o setor, que vive o drama de ter que defender a sociedade, ter que defender o Estado nesse enfrentamento, vai nos ajudar muito na velocidade para a gente dar uma resposta que o país precisa. E quer, inclusive, avançar mais. Avançar onde? Nós precisamos de um papel de condições para que as Forças Armadas brasileiras possam também defender a sociedade brasileira. Nós estamos no estado de guerra. Já o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, criticou essa proposta e diz que a segurança pública não vai ganhar nada ao misturar os dois temas. Isso é um debate bolsonarista, é um debate maluco do Eduardo Bolsonaro, que fala de intervenção na costa brasileira. Alguém acha isso? O que é que melhora o combate à criminalidade? Isso? Literalmente nada. É uma confusão de conceitos com efeito deliberado. O governo também está estimando que a crise do Rio poderá destravar a PEC da segurança pública, que, como vimos nos últimos meses, é alvo de resistências de governadores que falam em possibilidade de intervenção nos estados ao unificar as forças policiais. O relator, deputado Mendonça Filho, admite que vai antecipar a apresentação do parecer no mês que vem e fala num meio termo para aquilo que o governo apresentou, ou seja, ele garante que haverá grandes alterações na PEC da segurança. E também hoje o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, divulgou uma nota afirmando ter determinado a instalação da CPI do crime organizado já na próxima terça-feira. Com vocês. Obrigada, Samantha Klein, pelas informações. O objetivo dessa CPI, que vai ser instalada semana que vem, investigar o avanço de facções em todo o Brasil e propor medidas de enfrentamento e também apurar o envolvimento de agentes públicos com o crime organizado. Agora, Vera, o que dá para aproveitar disso tudo aí? Ou é tudo oportunismo? Não diria oportunismo, Débora, mas a gente sabe que estão tentando cada um puxar a sardinha para o seu próprio lado, para uma polarização política desse assunto, né? Quando o deputado fala em uso das Forças Armadas dentro do território nacional, ele sabe que a Constituição não prevê isso, a não ser em casos excepcionalíssimos de uso da Força Nacional ou de GLO, em circunstâncias muito bem definidas e requerido pelos governantes ou decidido pelo presidente da República, porque ontem se falou muito que não poderia ser decidido pelo presidente da República, mas sim pode. Houve já casos de GLO que foram determinadas pelo presidente, inclusive pelo Lula, como aquelas dos aeroportos, mas tem de ter um objeto definido, um prazo definido e circunstâncias muito específicas. Então, existe aí um debate que é extemporâneo e que não resolve o problema. Em relação a acelerar ou não a PEC da segurança, eu acredito que ela continua sofrendo dos mesmos problemas que ela sofre, que é a resistência da oposição e dos governadores. Isso não mudou de ontem para hoje, pelo contrário, talvez tenha exacerbado a polarização desse assunto e os governadores vão cerrar fileiras com o Cláudio Castro e tentar inviabilizar qualquer coisa que dê um discurso ao governo federal na área da segurança. Então, eu acho que o caminho ficou até mais interditado para essa matéria. O projeto antifacções, o governo precisa mandar. Para que ele tenha chance de ser analisado antes dos outros alternativos do Centrão, o governo precisa parar de segurar o projeto e mandar ele para o Congresso. Foi anunciado na semana passada, com uma coletiva do ministro, é uma proposta inovadora em muitos aspectos, tem muitos pontos positivos, mas está na AGU. Não foi nem para a Casa Civil ainda. Ontem eu falei que estava na Casa Civil, hoje a Casa Civil me falou, olha, não chegou nem aqui ainda. Está na AGU para análise ainda. Então, ele fica ali passando de gaveta em gaveta, de escaninho em escaninho do próprio governo, quando o governo tem uma urgência em prestar contas e ter uma bandeira nessa área da segurança pública, né?
Agora, você acha que a opinião pública não pode exercer algum tipo de pressão? Ou esse assunto está muito fora da esfera, assim, do que mobiliza? Não o tema da segurança, mas especificamente esse tema legal, né? PEC, proposta antifacção, não sei se é tão de fácil entendimento a ponto da população pressionar seus governadores e parlamentares. É que a população que acredita nesses assuntos geralmente apoia ações como a de hoje, né? A população que tem a segurança pública como a sua maior preocupação, isso aparece muito nas pesquisas, é o principal tema de preocupação. Se você for pesquisar dentro desse grupo, eu acho que deve ser em torno de 40% quem diz que a segurança pública é o principal problema do país. Dentro desses 40%, 80% devem apoiar a operação como a de ontem. Isso eu chequei mais ou menos com pesquiseiros que, ainda sem nenhum levantamento a respeito, arriscaram essa projeção. Isso deve aparecer nos próximos dias, porque os institutos vão a campo para medir esse apoio. Então, para essas pessoas, esse tipo de apelo mais racional, por medidas legais, o que se ouve isso vai levar muito tempo, isso é chover no molhado. As pessoas, de fato, apoiam. Por isso que o governo está muito pisando em ovos para a maneira como vai encaixar um discurso de crítica a esse morticínio que aconteceu no Rio de Janeiro. É difícil, porque principalmente num primeiro momento tem apoio muito grande da população, depois isso vai se diluindo, mas no primeiro momento tem apoio muito grande e isso deverá aparecer nas pesquisas nesse caso também. A gente faz mais um intervalo e na sequência tem Bruno Caraza, porque o crime também impacta a economia. Fica aí. Viva a Voz de volta. Eu disse que o Bruno Caraza entraria na sequência, mas não foi possível, porque ele está em deslocamento, ele está no aeroporto, está tentando se conectar. Se o Bruno conseguir, a gente traz ele aqui no Viva a Voz, senão a gente fica devendo. O Bruno Caraza volta na próxima quarta-feira. Mas nós temos a Bruna Barbosa em São Paulo com mais informações sobre a união de governadores alinhados à direita. Houve uma reunião virtual hoje e tem expectativa de uma nova reunião amanhã, Bruna. Boa tarde. Tem sim, Débora. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham por aqui. Essa reunião que vai acontecer no Rio de Janeiro tem a presença confirmada já de alguns governadores que estavam presentes nessa videoconferência de hoje que aconteceu, governadores ligados à direita, mas a informação que a gente tem de bastidor é de que Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, não vai comparecer de fato a essa reunião. Conversei com algumas pessoas próximas ligadas a ele que disseram que este é o momento que Tarcísio vai esperar alguns detalhes dessa operação do Rio de Janeiro para depois poder se pronunciar. Então, não vai a essa reunião, mas deve fazer alguma publicação nas redes sociais amanhã. Tarcísio, que inclusive tem recebido uma orientação de se pronunciar um pouco mais nas redes sociais também. O perfil dele, especialmente no Instagram, mudou bastante nos últimos meses, com mais publicações, mais stories, que são aquelas publicações que ficam por 24 horas, colocando ali em detalhe o que ele tem feito ao longo do dia. Essa é a ideia mesmo. Então ele vai usar as redes sociais para fazer um pronunciamento sobre o Rio de Janeiro e sobre a operação. Essa é a orientação do governador. Não ficar quieto, especialmente em temas de amplo cenário nacional, de ampla repercussão nacional, mas dessa vez não vai falar nada nesta reunião de amanhã. Bastante diferente do que fez o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, que estava em Brasília também, e ali já fez um elogio ao governador Cláudio Castro. Então, Tarcísio vai para uma linha um pouquinho diferente. Inclusive, também não há definição ainda, Débora, sobre envio de tropas da Polícia de São Paulo para o Rio de Janeiro para apoiar nessas operações. Outra apuração que a gente tem é que o governador tem avaliado essa proposta, que foi uma proposta feita pelo secretário Derrite diretamente a Tarcísio de Freitas. Eles têm conversado hoje, conversaram em Brasília, os dois trocaram telefonemas também à tarde, devem continuar tocando no assunto. Ainda não se sabe qual é o plano, quantos policiais seriam enviados, não são só policiais para ajudar na rota também no dia a dia. A ideia seria também enviar
profissionais especializados em inteligência da polícia para apoiar em toda a logística dessa mega operação no Rio, mas ainda o martelo não foi batido. Então essa é uma decisão que deve ser feita também entre hoje e amanhã, mas é fato que Tarcísio não participa dessa reunião, vai recuar, vai se pronunciar nas redes sociais. Obrigada pelas informações, Bruna Barbosa. A Vera tem uma pergunta para você. Vamos lá. Oi, Bruna, tudo bom? Para mim não ficou claro se precisa formalizar de alguma maneira essa cooperação entre as polícias e esse envio de tropas, e se isso precisaria passar pela Força Nacional de Segurança ou se pode ser uma tratativa direta entre os estados. Pode ser direta, Vera, assim como foi feito no caso do Rio Grande do Sul, quando a gente teve as fortes chuvas, muitos estados naquele momento se pronunciaram também, colocaram ali à disposição para ajuda, então é uma situação bastante semelhante. Isso pode ser feito tanto para policiais para ajudar no dia a dia, na operação de rota, quanto esse serviço de inteligência, mas a princípio a informação que a gente tem é que isso não deve acontecer, tá? Os policiais de São Paulo não devem ir para o Rio de Janeiro, pelo menos nesse primeiro momento. Tá legal, boa. É porque tinha sido divulgado isso e a gente fica em dúvida quanto à natureza da formalização, né, Débora e Carol, mas é importante ela lembrar esse caso do Rio Grande do Sul, que é um precedente. Então, mesmo que o Tarcísio e o Derrite recuem disso, prefiram se preservar, outros governadores podem resolver surfar nessa onda e fazer isso. Caiado, o próprio Jorginho Melo de Santa Catarina, então é algo para a gente ficar aí no radar, porque a direita está muito surfando essa onda e tentando mostrar coesão em torno do Cláudio Castro diante dessa operação. E esses governadores, eles podem, com essa reunião, digamos assim, a partir da situação e da pauta, em torno da pauta da segurança pública, eles podem colher louros políticos? Eu acho que esses que são candidatos a presidente da República reforçam o discurso da linha dura no enfrentamento do crime. A ideia é bandido bom é bandido morto, o combate ao crime organizado tem que ser feito no território, não pode deixar ter dominação de presídio e dominação territorial, que tem sido um discurso muito forte do Caiado, por exemplo. Eu vi que o Romeu Zema também embarcou nessa ideia, ele também é pré-candidato à presidência da República. Então, eles vão usar o Rio como um exemplo dessa coisa de enfrentamento e sempre fazendo contraponto com o Lula, buscando a frase do Lula, frase lá do traficante é vítima, a ideia de que o governo do PT só defende direitos humanos de bandido, então vão martelar isso, até como uma maneira de sair das cordas com a condenação do Bolsonaro, com o fato de que foi o bolsonarismo que cavou o tarifaço para o Brasil, a Lei Magnitsky contra autoridades brasileiras, escapar do fato de que o Lula está se reaproximando do Trump, o que também foi um baque para eles. Então vinha de uma maré de muita notícia negativa para a direita, e eles estão vendo agora a oportunidade de crescer com o discurso da segurança pública. A gente faz então mais um intervalo e volta com outras informações aqui no Viva Voz. Juliana Prado tem informações no Rio de Janeiro sobre a reunião do governador Cláudio Castro com ministros de Lula. Oi, Ju, boa noite. Oi, Débora, boa noite a você, a Vera e a Carol. Há mais de uma hora, exatamente, Débora. Eles estão reunidos aqui na sede do governo estadual, no Palácio Guanabara, aqui na Zona Sul do Rio. Reunião conta com a presença de toda a cúpula da segurança pública aqui do Rio de Janeiro, também do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Fernando Souza. Expectativa, claro, pelo resultado dessa reunião, como eu disse, já acontece há exatamente uma hora, em meio aí essa troca de farpas, claro, que a gente vem dizendo desde cedo entre União e Governo do Rio. Na mesa de negociações aqui neste momento, claro, uma tentativa de achar um acordo que seja atenda tanto o governo do estado quanto o governo federal e que tente aparar essas arestas aí na troca
de farpas que aconteceu mais cedo e ontem também durante a mega operação na Zona Norte do Rio, em que o governo do estado dizia que o governo federal, a União, o presidente Lula não ofereceram ajuda, apoio logístico para essa operação e o governo retrucando, dizendo que não receberam qualquer tipo de proposta. Mais cedo, a cúpula também, ministros do governo Lula reunidos com o presidente, não conseguiram chegar aí ainda a uma possível saída para ser trazida justamente para essa mesa de reuniões, para essa mesa de negociações. A coletiva vai começar nesse instante, a gente traz aí as soluções, né, as saídas aí que podem ser tomadas a partir de agora. Vera. Obrigada, Juliana Prado, pelas informações. Bom, então deixo o bastão aí com vocês. Antes da reunião, a expectativa era, desculpa, de uma conversa cordial, mas sem grandes avanços em termos de cooperação. Só a questão da transferência dos presos do Comando Vermelho. Engasguei. Dá para tomar uma água? Toma uma aguinha, toma uma aguinha, muita coisa. Transferência do comando, da cúpula do Comando Vermelho para presídios federais, isso deverá ser acertado, e a disponibilização de outras vagas para esse fim. Obrigada, Vera. A gente volta a se falar amanhã. Com certeza ainda teremos outros pontos desse tema para trazer aqui para nossa audiência. Beijo. É isso, até lá recupero desse engasgo aqui, dessa tosse. Tchau, gente.